E aí, pessoal, beleza? Quanto tempo que eu não apareço aqui, né? A verdade é essa. Tipo, os últimos vídeos foram de entrevistas e tal, ou perfil quadrinístico, com uma, né? A entrevista com o Lobo Ramírez. E hoje eu tô aqui com mais um convidado, mas dessa vez pra gente conversar realmente sobre um quadrinho, que é o Thiago do Afronerd. E aí, Thiago, beleza, cara? Beleza, fala galera, aqui é o Thiago da Afronerd, né? Quem não me conhece, estou aqui no Instagram já faz um tempinho escrevendo resenhas de quadrinhos e outras coisas que envolvem esse mundo da nona arte. Então, quem não conhece ainda, por favor, vá lá no Instagram, @Afronerd_, e conheça lá, participe também das publicações É e quem isso, sabe de outras lives. boa. E o link vai estar aqui embaixo, como sempre, beleza? O Thiago já gravou outros vídeos comigo sobre, se não me engano, Solitário, do Chabutê. Aí a gente A gravou também marcha, sobre a a marcha, pode marcha, criar a marcha. Acho que tá isso, né, cara? Ah, tem o perfil quadrinístico também sim, do Thiago aqui, se é, você ainda não assistiu. Eu vou deixar aqui linkado também, ou linkado no final do vídeo, beleza? Então é isso, hoje eu convidei o Thiago pra gente conversar sobre um quadrinho que a gente leu já há um tempão, né? Tipo, mais de um mês, pelo já faz menos mais de umas um mês. 3 semanas ou um mês, pelo menos. É, mas que eu acho importante, né? A gente ter aqui algum conteúdo no canal sobre esse quadrinho, porque eu achei um quadrinho bem interessante, que é esse aqui, A Odisseia de Akin, do Fabiano Tumer, quadrinho lançado pela Nemo, né? O primeiro de 3 volumes, vão ser 3 volumes desse gibi aqui, dessa história. E é isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse quadrinho, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá, solta a vinheta. Odisseia de Akin, primeira coisa, tu gostou, cara? Gostou dele? Gostei, eu gostei bastante. É interessante que eu vejo que todos esses quadrinhos que são lançados, que trabalham com essa dinâmica de explicar um pouco sobre o Oriente Médio e sobre pessoas que se acabam se tornando refugiados, são narrativas que me conquistam bastante, porque a gente acaba não sabendo muito sobre o Oriente Médio e a vida dessas pessoas, e ao mesmo tempo elas são colocadas como vilãs do mundo todo, né? A grande mídia jornalística, ela pinta eles como grandes vilões, como se estivessem invadindo outros países e querendo impor certas suas culturas, mas é muito mais complexo do que isso. Existem muitos mecanismos aí dentro do sistema que prejudicam essas pessoas. Elas acabam se vendo obrigadas a sair do lugar que elas chamam de lar, não porque elas querem, mas porque elas têm obrigação para sobreviver, né? E aí, quando você pega o Fabian e alguns outros autores e traz essa narrativa e explica um pouco de como e o porquê que essas pessoas estão fazendo isso, aí eu acho muito fascinante mesmo. Eu também me atraio muito por esse tipo de história, assim, que traz uma perspectiva diferente do que a gente está acostumado a ver, como tu disse, que conta sobre uma cultura que a gente também não está acostumado, sabe? Sobre, por exemplo, a Síria, a gente sabe ali, claro, notícias trágicas, mas a gente não sabe direito ali Sim, a vida das pessoas e ver a história de uma pessoa comum que precisou passar por tudo isso pelas circunstâncias ali da guerra, uma coisa que do nada mudou a vida da pessoa, né? É realmente uma narrativa também que me pega muito. Estou curioso pelos próximos volumes, mas bora lá, bora comentar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a Odisseia de Akin, né? Esse quadrinho, como eu disse, sim. lançado pela Nemo. O Fabiano Tumé é o autor do Não Era Você Que Eu Esperava, é um quadrinho que eu gosto muito. Tem entrevista aqui no canal, tive oportunidade de entrevistar ele lá na UGRA, inclusive. Eu entrevistei também o Fabiano na época do Duas Vidas, né? Boas vidas. Outro quadrinho também lançado pela Nemo. E eu me lembro que na época que eu falei com ele sobre Duas Vidas, né? Eu já perguntei sobre esse quadrinho aqui, né? E ele estava comentando, e tem um pouco aqui também no início, falando que ele teve vontade, na verdade, de contar essa história do Akin depois daquela notícia, né, Ele daquela estava do avião, assistindo, né? Ele estava assistindo o noticiário e aí teve uma tragédia que um piloto piloto depressivo alemão. ele jogou o avião na montanha e aí morreram muitas pessoas, né? Só que na sequência, né, da notícia, o noticiário falou de 400 pessoas que eram refugiados que morreram no mar, né? Afogados, alguma coisa. Sim, tentando Só chegar que na jogaram Europa. de uma isso. E jogaram daquele jeito assim, sabe? Tipo, tava toda uma grande mídia cobrindo a morte do acidental, da tragédia. E quando foi falar dos refugiados,
foi como se fosse uma nota de rodapé, sabe? Exato, É como exato. se as vidas daquelas pessoas não fossem tão relevantes quanto a da tragédia. É muito. E também foi uma tragédia, né? O que aconteceu com os Exato. refugiados. E aí eu acho que É, esse foi o estopim. e na verdade não foi nem acidental, né? O piloto cometeu suicídio e resolveu Sim, levar um monte de gente com ele, enfim, realmente sim, algo muito triste que aconteceu e ele pensou, né? Poxa, ele ficou tão chocado com essa notícia, mas a notícia dos refugiados é algo que, assim, passa e mesmo sendo um número gigantesco de mortes, não tem o impacto, né? Não sei, acho que a maneira como é noticiado acabou não tendo impacto. E ele ficou se questionando, cara, a história dessas pessoas, né? Como é que a gente não sabe exatamente o que eles passam e tudo mais. E aí foi isso, aí ele conheceu o Akin, né? Ele estava querendo realmente fazer alguma coisa, alguma história nesse sentido. Aí ele comentou na época, eu me lembro que ele estava pensando até em fazer alguma historinha mais curta para algum jornal e tal. Mas ele conheceu o Akin e a história do Akin é tão gigante, né? Tantas coisas que sim. aconteceram com ele. É uma verdadeira odisseia mesmo. Exato, uma odisseia, ele falou, não, essa história precisa ser contada realmente com detalhes. E é isso, né? O quadrinho a gente vai acompanhando a história do Akin, que é esse cara que morava na Síria e que ele tinha uma vida bem estável, né? Ele era jardineiro, tinha a empresa dele lá, vendia flores e tudo mais. Ele conseguiu, com esse trabalho, comprar um apartamento, comprar um carro, se não me engano. Ele tinha uma vida bem tranquila, né? Sim, Tava realmente ali bem, assim. E aí a gente começa a ver é, como que a questão da guerra na Síria, né? Como o regime lá sim, do Bashar al-Assad, o regime ditatorial dessa família, né? Que comanda, sei lá, 70 anos, 70 e poucos anos a Síria, como que a repressão, né, do governo em relação às manifestações pacíficas que começaram a tomar a Síria, né, contra realmente a ditadura e tudo mais, e que foram extremamente reprimidas, né, pelo governo, sim, pelo exército e tudo mais, como que isso fez com que a vida dele virasse de cabeça para baixo, né? Ele, sim. por exemplo, uma das coisas que mostra no início é que o lugar dele lá, o emprego dele, né, A empresa dele, o. a empresa de jardinagem, né, foi Isso. tomada pelo exército, né, uma das coisas que é mostrada. E aí o cara já fica, pô, não tenho mais nem meu trabalho aqui, enfim, várias outras coisas. O apartamento que ele mora, se não me engano, também é bombardeado, né, alguma coisa assim da É que o apartamento que ele está morando, ele está numa região onde está sendo praticamente uma zona de guerra mesmo. Sim, E aí sim, sim. acontecem muitos tiroteios, bombas e tudo mais, e ele decide sair de lá para ir para a capital, que é um lugar, capital, né, uma região mais central, né, É para poder Damasco. sair da. Isso. E aí ele leva a família dele, mesmo com as condições bem precárias que eles estão financeiras, e eles vão. Só que não é o suficiente, pelo menos não para ele, né? Porque ele perde, como você mesmo citou agora, ele perde tudo, né? De certa forma. Perde o emprego, perde o apartamento. Ele já. Uhum. Então ele se não vê, não se enxerga mais, só que ele ainda tem uma preocupação muito grande com a família dele. Só que a Claro, família dele tem esse desprendimento de falar, você tem que seguir sua vida, e exato. deixa ele seguir em frente, né? E ele acaba, Uhum. é o momento que ele começa, né, a grande viagem dele para encontrar um lugar que ele possa chamar de Exato. lar de novo. Tiago, eu acabei indo mais pra frente, né, falando sobre outras coisas, mas uma das cenas assim que mais me impactou desse quadrinho, eu vejo muita gente comentando sobre o traço do Fabian em relação a essa história, né? A gente está acostumado a ler um traço mais cartunesco e tal, e Uhum. eu já vi pessoas comentando que acaba não dando o impacto necessário por conta do traço, sabe? Eu acho que em alguns Uhum. momentos isso pode até fazer sentido, mas assim, nesse início do quadrinho, não sei se tu se lembra dessa cena, cara, que é quando o Akin começa a ver realmente corpos na rua e pessoas sendo feridas, e é Sim, na página 66, inclusive, que ele vê uma pessoa morta, sabe? Uma mulher chorando e uma pessoa morta, e vai sim. focando no olho dele e vai abrindo para essa cena dramática, e aí eu acho que nesse momento ele realmente percebe, verdade, está acontecendo uma coisa aqui que talvez ele nunca esperasse que acontecesse e que realmente as coisas vão mudar de vez, sabe? E aí, é isso, né? Teve alguma coisa que te chamou muita atenção assim no quadrinho, cara? Ah, cara, ó, uma das coisas que eu acho muito, muito, muito foda que o Fabiano faz é,
conseguir, através de quadros, assim, uma página, ele consegue fazer como se fosse um infográfico, explicar toda uma situação sociopolítica da Síria, e isso, assim, deixar de uma forma objetiva, deixar de uma forma que qualquer pessoa consegue ler e entender o que está acontecendo, porque ele, é sucinto, é o necessário para você entender o contexto do quadrinho, porque, obviamente, ele não está aprofundando as questões, mas ele explica para que ele contextualize o que está acontecendo. E ele faz isso diversas vezes no quadrinho, para poder contextualizar as coisas, e é muito, muito, eu acho isso muito legal. Muito legal, e eu acho que isso mostra o quanto ele consegue ser versátil, porque se você pensar que o Fabiano ele veio de um quadrinho autobiográfico dramático, aí depois ele faz um outro quadrinho mais dramático, mas que é uma pegada mais ficcional ali, que é o Duas Vidas, e agora ele vem para esse quadrinho que ele tem uma pegada mais jornalística, né, que é uma entrevista, e a forma como ele relata tudo, apesar de ser pelo ponto de vista através da entrevista do Hakim, de forma imparcial, né? Então acaba trazendo esse ponto mais jornalístico. Então, assim, é muito versátil. E isso mostra que o Fabiano, qualquer coisa que ele pega, ele faz muito bem. E eu acho que essa parte mesmo de transformar essas informações muito complexas em uma coisa objetiva, de fácil entendimento, é um dos pontos altos do quadrinho para mim. Verdade, verdade. Porque é um contexto complicado de entender, né? Toda questão política, como, por exemplo, os lugares para onde ele vai, né? Porque o Akin já nesse primeiro volume já viaja bastante, né? Sim, exatamente. Ele vai para o Líbano, se não me engano, já nesse volume aqui. Ele vai para o Líbano, depois do Líbano para a Jordânia, e depois da Jordânia para a Turquia, que é Turquia, onde já finaliza. Exato, que o subtítulo é inclusive da Síria à Turquia, né? Desse primeiro volume aqui. E é isso, né? A gente vai acompanhando essa trajetória do Akin. Nesse primeiro volume ele chega aí para casa de um amigo, e aí já começa, né, o drama de ficar longe da família, de tentar procurar emprego, né, cara? Porque mostra também muito sobre o preconceito, já que os sírios já estavam que ia falar, sofrendo um preconceito gigantesco, né, nos outros lugares. Então a dificuldade do cara realmente reconstruir a vida dele, né? Ele vai trabalha ali consegue alguns empregos, aí depois perde o emprego, depois consegue outro, depois conhece pessoas que vão ajudá-lo. E aí, enfim, cara, realmente uma trajetória bem, bem dramática, bem difícil, que é contada de uma maneira de maneira muito boa, assim, pelo Fabian Tumé mesmo, assim, né? Eu acho que esse é um quadrinho muito importante, não só esse, como também há outros exemplos muito bons, mas a gente consegue observar o Hakim. O Hakim, ele é um cara que ele tem ainda pessoas em outros países que conseguem ajudar ele. Mas imagine só que tem muitas pessoas que estão se refugiando em outros lugares, são tratadas de forma extremamente preconceituosas, e não tem nenhum familiar, elas têm que realmente viver nas ruas, elas precisam realmente mendigar para poder ter o mínimo do básico, sabe? Alimentação, segurança não tem, entendeu? Segurança não tem, então é alimentação e às vezes uma moradia. Então o Hakim ainda tem essa sorte, mas a gente não sabe o quanto essa sorte vai durar, porque a gente está falando. Cara, a gente sabe que finaliza ali, a gente sabe onde acaba. Só que até chegar, ele vai passar por muita coisa. Ele já passou por muita coisa só nesse primeiro volume, que ele foi torturado, ele passa só por preconceito, não sei o quê. Então. E aí, mas eu acho que vale muito para refletir sobre todo esse preconceito que todo mundo levanta em cima dos refugiados e de imigrantes, né? Quando chega uma pessoa que tenta sair do seu país para ir para outro, tentar uma vida melhor, e o quão isso realmente não deve ser olhado de uma maneira mais sensível e não jogado dessa forma como se fosse, olha, nós estão nos invadindo, estão querendo destruir nossa cultura, não estão querendo só viver, eles estão querendo só ter um lugar que eles possam ter uma vida normal como a de qualquer outra pessoa. E fazer a gente refletir também sobre a questão de que, em sua maioria, os refugiados não foram para outro país por uma escolha, né? Não foi escolha deles. Eles não é, poxa, não, eu quero ir para a Europa porque sim, sabe? É porque meu país está desmoronando. É isso. E eu não vou conseguir sobreviver, não vou conseguir proteger minha família, não vou conseguir me proteger. Então, ele teve que sair da casa dele porque ele teve que sair, simplesmente. Porque senão as coisas não iam sobreviver.
Simples assim. E eu acho que quando você lê, igual, eu li o Ted Hakim, mas aí também eu li o Refugiados, que foi publicado pela Dark Side, que eu esqueci o nome da autora. Aí você começa a ler uma série de outros quadrinhos e você vê que existe um consenso entre eles, e por coincidência a maior parte dos quadrinistas são franceses, que já mostra aí uma sensibilidade dos autores para trabalhar essas temáticas que são muito polêmicas para o mercado americano, porque esse é o ponto que eu acho que quando você se aprofunda, você percebe que também tem um ponto crítico chato, que é quem financia essa parada toda desses países do Oriente Médio. E aí ele toca nesse assunto num momento bem rápido. O Refugiado Darkseid também toca nesse assunto. Então, assim, as pessoas estão fugindo para os países, né, europeus e às vezes até americanos, mas quem está financiando para que os países deles estejam se automutilando, ali, se destruindo, são as grandes potências mundiais. Então, assim, é uma coisa, é uma hipocrisia muito grande. Eles sofrerem preconceito e discriminação quando eles vão para esses lugares para tentar viver, sendo que quem está ajudando os governos totalitários dos países deles a destruírem a si é os países de grande porte. E aí eu acho isso muito problemático, traz um debate muito maior. A gente ainda não teve uma obra que foca nesse debate. A gente está focado, obviamente, nas vidas dos refugiados. Mas não conheço, realmente. Talvez até tenha, né? Mas eu não conheço. Eu também não conheço ainda, mas com certeza, assim, é um assunto muito pertinente, porque, assim, Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha, até a Rússia tem, todos eles ali têm um envolvimento no que está acontecendo, um interesse político ou um interesse capitalista, obviamente, e aí é complicado, né? É muito complicado. No caso da Rússia, o interesse em confrontar diretamente as opiniões americanas, né? Então fica naquele confronto constante. Mas eu acho que esse é um ponto que é uma leitura de segunda camada que você consegue pegar, principalmente quando você tem bastante contato com outras leituras que trabalham a mesma temática de refugiados. E esse é um quadrinho que ele te faz refletir sobre essas questões, claro, de certa forma explica um pouco sobre isso, né? Ali o Fabiano faz esse contexto histórico, como a gente já comentou aqui, mas também é um quadrinho que serve para humanizar, né? Humanizar essas pessoas. A gente não simplesmente vê como, são os refugiados. A gente pega um exemplo de uma pessoa, de um indivíduo, e conta sobre a vida dela, sobre os medos dela, sobre as dificuldades, as tristezas, tudo que ela passou, e é isso, né, cara? Eu acho que é importante o papel dessas obras, realmente para isso, para você se conectar com essas pessoas e ver que a gente vive num país que não necessariamente passa por algo do tipo, mas que poderia ser você, né? Você se coloca, de certa forma, ali naquele lugar. E eu acho que é uma obra importante muito para isso também, assim. Não passa naquelas, né? Lembre-se que quando estavam entrando os venezuelanos aqui no país, houve toda aquela movimentação escrota, né? Claro, mas eu tô falando da nossa parte de ter que ir para outro lugar, sabe? Sim. Cara, a gente acabou, né, nem falando de detalhes sobre o quadrinho assim, tanto, mas eu não acho tão necessário, na verdade, né? Essa nossa conversa aqui mostra um pouco sobre as coisas que a gente pensou, né, ao ler. Acho que é isso, né, cara? Eu não sei se tem mais alguma outra coisa pra falar. Eu acho que entrar em muitos detalhes do quadrinho seria tirar um pouco da experiência de leitura de outra pessoa que possa assistir o vídeo, porque eu mesmo acabei citando, igual eu falei, que ele passa por uma situação de ser preso e torturado, mas assim, eu acho que realmente não vale muito a pena a gente citar muitas coisas. Talvez, assim, quando a Nemo lançar os 3, e aí a gente pegar e fazer um apanhado geral dos 3 e falar em detalhes, olha só, a trajetória do Hakim, ela tem vários pontos interessantes que a gente gostaria de citar, mas enquanto está no primeiro volume, até para o leitor, ou para a pessoa que está assistindo, criar esse interesse, acho que tudo que a gente disse já dá um estopim para a pessoa ir atrás. Com certeza. Fabiano, assim, eu confio em tudo que o Fabiano fez até agora. Claro, eu também gosto bastante, assim. Minha obra preferida dele, não que seja justa fazer uma comparação, mas ainda Não Era Você Que Eu Esperava, mas eu gosto bastante dos quadrinhos dele, assim, todos que eu li até o momento. Tenho certeza que o volume 2 deve sair em breve aqui, né?
tenho certeza que deve é ótimo, né? Mas eu acredito que vai Eu sair acho em que breve. Uhum. eu vou chutar aí pra vocês pela experiência com a marcha. Eu acho que vai sair um por ano. Acho que Tá. nossa chamada vai já encerrar, então é bom a gente fazer aqui finalizar essa conversa, cara. Muito bom falar contigo. Vamos fazer, né, outras vezes aí. Eu Com tô certeza. tentando aqui, de alguma outra forma, fazer mais conteúdo aqui pro canal. Tem entrevista que vai rolar aqui em breve também. Então, Thiago, mais uma vez, chama o pessoal aí, quem ainda não conhece, eu acho difícil, mas quem ainda não conhece o Afronerd, chama mais uma vez o pessoal para acompanhar as resenhas e tudo que tu produz lá. Vai lá, pessoal, vai lá a conhecer a página. Eu estou tentando aí também produzir nesse tempo novos tipos de conteúdo, usando as ferramentas que o próprio Instagram me fornece. E estou pensando em trazer ainda mais representatividade através dos quadrinhos lá. Então, estou pensando em blocos que eu possa puxar isso e apresentar autores que muitas vezes as pessoas acabam não conhecendo, principalmente pessoas negras. Então, recomendo aí que passem lá, conheçam, curtam, sigam a Afronerd para dar uma força. E vou fazer um último adendo, uma leitura que eu acho muito legal para fazer conciliada com o Hakim, com o Bunny Collin, da Nemo também, porque ele também cita uma situação da Síria ali, e eu acho que acaba complementando uma coisa com a outra. Boa, e é só boa, isso cara. por mim. Esse quadrinho é bem legal também, cara. Muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. A gente até se alongou, né, cara? A gente fez um vídeo longo aqui. Eu nem esperava que a gente ia falar tanto. Mas que bom. Também não. Então, Thiago, brigadão aí mais uma vez, cara. Pessoal, como sempre, aqui embaixo o link das redes sociais, também do Afronerd, apoia-se no Papozinho, tudo aqui embaixo, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.